Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença neste momento, e eu apresento diante de Ti, meu Deus, a vida deste irmão e desta irmã que acabaram de entrar aqui neste vídeo. Pai, eu não sou nada, mas eu me rendo aqui aos Teus pés, Senhor, e eu te peço, usa minha boca neste momento. Fala pela Tua palavra, Senhor, aquilo que os nossos corações almejam, aquilo que eles desejam. Pai, quantas pessoas agora precisam receber o maná, porque a Tua palavra diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da Tua boca. Eu creio, meu Pai, que aquilo que vem do Teu coração, dos Teus lábios, isso não volta vazio. A Tua palavra não volta vazia, Senhor, mas ela cumpre o propósito pelo qual foi determinada. Por isso, me guia, Senhor, para entregar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu creio, meu Deus, que ela vai dar muitos frutos nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu estou aqui na minha casa orando. Eu estava meditando, e o Senhor tocou no meu coração para trazer uma reflexão da Bíblia para a sua vida hoje. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para a nação de Israel no Antigo Testamento, nós percebemos que esse povo era muito idólatra. Eles tinham muitas idolatrias, adoravam outros deuses. E nós pensamos assim, como aquele povo era rebelde, que povo teimoso, que povo desobediente. Irmãos, hoje, os ídolos para os evangélicos, principalmente, não são visíveis, mas são ídolos invisíveis que estão no nosso coração. Jesus disse, por exemplo, que o dinheiro é um ídolo, ele é um falso Deus. Ele, inclusive, divide o nosso coração entre servir a Deus ou servir a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Jesus falou, você não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou você vai agradar a um e desagradar o outro, ou vice-versa. Irmãos, esse é apenas o ídolo, mas tem uma frase que diz que o nosso coração é uma fábrica de produzir ídolos. Nós adoramos o time de futebol. Nós adoramos, talvez, o pastor da igreja, o líder da célula, às vezes alguém que você admira tanto que você coloca num pedestal e coloca no lugar de Deus. Quantos relacionamentos, irmãos, Deus permite que acabem, que o namoro termine, porque a pessoa não soube lidar e colocou a sua esperança, sua confiança no ser humano. Irmãos, as pessoas adoram muitas coisas, e o primeiro mandamento é: não farás para ti nenhuma imagem de escultura. Eu sou o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, Deus jamais quis um substituto. Ele quer ser o nosso Deus exclusivo. Nós somos a propriedade dele. Amém. E eu quero comentar com você aqui sobre uma promessa que Deus fez para Abraão, de que ele seria um pai de multidões. Eu sei que a maioria de nós já conhece essa história, mas quando Deus fez uma aliança com Abraão, e ele creu no Senhor que Deus livraria o seu próprio filho, Isaque, quando ele foi sacrificá-lo. A Bíblia diz, no livro de Gálatas, capítulo 3, que Abraão acreditava que realmente Deus iria ressuscitar o filho dele, porque ele tinha entendido a mensagem do Evangelho. Ele foi a primeira pessoa que ouviu a mensagem do Evangelho de uma forma clara. E Deus honrou a fé dele, porque na hora que ele foi sacrificar o seu filho, um anjo segurou a mão dele, e depois Deus proveu realmente um cordeiro que estava ali preso entre os arbustos, e ele pegou e sacrificou o animal no lugar do filho. Jesus, irmãos, é o cordeiro que veio para tirar o nosso pecado, e é por isso que Jesus morreu em nosso lugar, para que nós não tivéssemos que estar ali na cruz. Eu não sei qual é a luta, qual é a batalha que você tem passado, mas eu quero te dizer, a pior tempestade já foi. Amém. Tudo que você está enfrentando hoje, Jesus já venceu em seu lugar. Por isso, é momento de você colocar a sua fé nele, somente nele, e que o seu coração possa ser totalmente voltado para ele. E então, a Bíblia diz aqui em Gênesis 15, versículo 11, que quando Abraão fez uma aliança, ele fez um ritual ali de consagração ao Senhor. Naquele momento, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, sobre aqueles sacrifícios, mas Abraão as enxotava,
ele mandava elas embora. Irmãos, essas aves representam os ataques espirituais. O diabo queria frustrar o plano de Deus aqui, logo no começo, mas Deus deu livramento através de Abraão. Abraão teve discernimento e expulsou aquelas aves. E aí? Sabe o que acontece no versículo 12? Eu vou ler para você. Abraão teve um sonho de algo que aconteceria no futuro. Preste muita atenção. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitas riquezas. Amém. Irmãos, deixe eu falar uma coisa para vocês. Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Deus já sabia o que aconteceria lá na frente. E isso não quer dizer que Deus seja mau. Não. Mas é porque Deus sabia que isso aconteceria. E Deus falou para Abraão, através desse sono, através desse sonho. Ele disse: Abraão, a sua descendência, infelizmente, vai ser escrava, vai ser oprimida por 400 anos. Depois, eu vou castigar, no caso, Faraó, e eu vou fazer com que vocês saiam com muitas riquezas. Irmãos, aqui me mostra uma coisa: Deus permitiu o mal na vida do povo de Deus. Você que está aqui me ouvindo, talvez esteja passando por uma grande batalha. Saiba de uma coisa: independente da causa dessa batalha, dessa provação, Deus está no controle de tudo. Amém. Deus estava no controle da descendência de Abraão. E eu vou ler para você uma outra passagem lá em Gênesis 46, a continuação. Preste atenção. Desta vez, agora, Deus está falando com o descendente de Abraão. Lembra? Abraão, Isaque e Jacó. Nesse caso aqui, agora, é o neto de Abraão, Jacó. Você lembra que Deus tinha trocado o nome de Jacó para Israel. Em alguns momentos, Deus chama ele de Israel, outras vezes chama de Jacó. Eu vou ler para você o que Deus falou com ele, com o neto de Abraão. Presta atenção. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E Deus disse: Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Amém. Irmãos, vamos construindo essa história junto comigo. Deus fez promessa para Abraão, fez promessa para Isaque, e agora está fazendo uma promessa para Jacó. E ele disse: Eu vou abençoar a sua descendência, eu farei de vocês uma grande nação, e eu estarei com você ao descer para o Egito. Lembra que Jacó era o pai de José. E José, todos nós conhecemos a história dele, foi vendido pelos irmãos, até que Deus tornou José o governador do Egito, a segunda pessoa mais importante do Egito, só abaixo de Faraó. Irmãos, Deus estava com o filho de Jacó. Só que Jacó tinha uma preocupação muito grande, porque ele achava que seu filho tinha morrido. Ele achava que o seu filho tinha sido capturado por algum animal. Ele não sabia qual era o fim dele, porque a Bíblia diz que os irmãos falaram para o pai que já era, não tinha mais jeito. Irmãos, mas aqui nós vemos cuidado, o carinho de Deus pelos seus filhos. E o Senhor disse: a mão de José fechará os seus olhos. Ou seja, você vai se reencontrar com seu filho, Jacó. Você vai se encontrar com José, o seu filho querido. E outra, você vai ter um final de vida feliz, abençoado, porque o seu filho ele vai fechar os seus olhos. Lembra? Você já deve ter visto em algum filme. Quando alguém morre, alguém vai lá e fecha os seus olhos. É um sinal de respeito, é um sinal de honra, de que aquela pessoa vai dar continuidade à descendência. Entendeu? E Deus estava falando: olha, eu vou multiplicar a sua descendência.
Mas agora eu quero continuar lendo com você. A continuação. E aqui nos mostra que José já estava governando o Egito há muito tempo. E nós sabemos, irmãos, que nenhum ser humano dura para sempre nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. E José acabou morrendo. E é aí que entra a questão. Irmãos, quando José estava governando, houve uma riqueza muito grande no Egito. Deus abençoou. E aí a família de José veio morar com ele. Mais de 70 pessoas faziam parte de toda a família dele. Vieram morar com ele. E a partir daquele grupo de pessoas, eles começaram a se multiplicar no Egito. E eu vou ler para você a continuação. Olha o que diz Êxodo, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. E ele disse ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Nós temos que agir com astúcia para que eles não se tornem ainda mais numerosos. No caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do Egito. Então, estabeleceram sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. Irmãos, aqui nos conta que então surgiu um novo faraó, uma nova geração, e esse faraó não sabia nada sobre o José. Nós não sabemos exatamente o contexto lá da época. Pode ser que ele não quis saber nada sobre o José. É bem provável que ele não soubesse nada, porque José trouxe uma riqueza absurda para o Egito. Deus, através dele, poupou muitas vidas, inclusive a família de José da fome que veio sobre a terra. Mas, de certa forma, ele não quis saber da geração de José, daquilo que ele fez. Ele não quis honrar a sua descendência. E a descendência de José começou a crescer tanto, irmãos, e virou um povo tão numeroso que Faraó ficou com medo. Ele pensou: esse povo está crescendo tanto e pode ser que eles se rebelem contra nós e que eles se unam aos inimigos nossos. Então, vamos escravizá-los. Irmãos, todos nós conhecemos essa história. O povo de Israel se tornou escravo no Egito e eles ficaram 400 anos. Lembra do sonho que Deus deu para Abraão? Eles se tornariam escravos. Aquele pesadelo se tornou realidade. Agora, eles estavam ali, tendo que trabalhar penosamente. E muitas vezes nós não entendemos por que Deus permitiu essa escravidão. Por que será que aquele povo, que era um povo de Deus, descendência de Deus, teve que passar por tanta aflição? Imagine você hoje. Irmãos, nós vemos no nosso país, nós vemos o quanto a política, muitas vezes governada por homens maus, homens que não temem ao Senhor. Irmãos, desde que eu nasci, eu escuto falar mal de político, porque infelizmente a corrupção é um câncer na nossa sociedade. Agora, imagine esse povo, irmãos, que morria e vinha a próxima geração, e outra, e eles não viam sinal de melhora. Talvez você se pergunte: mas por que esse povo se tornou escravo? Será que é só porque Faraó não se lembrou da descendência de José? Irmãos, eu vou mostrar para vocês a verdadeira razão por que aquele povo foi escravo no Egito. Irmãos, todos nós sabemos que, quando eles se multiplicaram ali, lá de dentro do palácio de Faraó, Deus levantou Moisés. Moisés entendeu que aquele povo escravizado era sua própria família, era o povo que ele amava. Então ele quis defender aquele povo escravizado e acabou matando um egípcio. Ele fugiu então para o deserto, e ele ficou lá no deserto por 40 anos, até que Deus falou com ele numa sarça ardente, numa sarça pegando fogo. E Deus chamou ele para libertar o povo. Irmãos, nós sabemos que, quando Deus usou Moisés ali para chegar diante de Faraó e pedir a libertação do povo, Faraó endureceu o coração. Ele era um homem mau. Isso é verdade. Ele representava ali Satanás. Sabe, você não vai ver a palavra Satanás no Antigo Testamento, mas ele estava presente nas entrelinhas.
nos bastidores. Isso porque não se falava sobre Satanás no Antigo Testamento, porque o povo ainda não tinha um conhecimento profundo sobre o mundo espiritual, assim como nós temos hoje. Porque com Jesus, aí nós entendemos que realmente temos um adversário, que é Satanás. Nós entendemos que existem principados e potestades. O Novo Testamento abre essa cortina diante de nós, coisa que no Antigo Testamento você não encontra. Mas nós sabemos que Satanás estava ali por trás. E mesmo o diabo, irmãos, ele não faz nada que Deus não permita. E sabe o que aconteceu? Deus usou Moisés para libertar o povo, mas Faraó não queria. Então, Deus começou a enviar pragas, e cada uma das pragas era para humilhar e destruir os deuses egípcios. Cada uma das 10 pragas representava que o Deus vivo e verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, era mais forte do que os deuses do Egito. Só que, irmãos, é aí que entra a questão. Esse motivo que eu quis gravar com você. O que a Bíblia diz que Moisés libertou o povo, eles atravessaram o Mar Vermelho, e então eles agora estavam entrando na terra prometida através de Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. E então, Josué lhe revela para nós o motivo pelo qual o povo foi escravizado por 400 anos, que é algo que muita gente não sabe. Eu quero ler para você. Olha o que ele disse em Josué, capítulo 24, versículo 20, o versículo 14. Ele diz assim: Temam o Senhor e sirvam a Ele com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam aqui, mas aqui ele entregou um segredo. Porque a Bíblia é como um caça-tesouros, vamos assim dizer. Por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia, porque a Bíblia é recheada de pérolas para a gente encontrar. E aqui ele falou o seguinte: Olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e eu peço a vocês, temam ao Senhor, sirvam a Ele com integridade, e não façam como seus antepassados, que adoraram no Egito os deuses falsos, os falsos deuses. Entendeu? Então, aqui ele nos deu uma chave espiritual. Irmãos, aquele povo foi escravizado no Egito porque eles se afeiçoaram aos deuses egípcios. Isso mesmo. 400 anos, irmãos, de escravidão. Sabe por quê? Eles começaram a gostar dos deuses do Egito. Irmãos, tinha Deus para a fertilidade, Deus para a prosperidade, Deus para todas as áreas da vida. E os hebreus, que estavam ali, eles só tinham um Deus para servir. Pense nisso. As pessoas pensavam assim: o nosso Deus, a gente não enxerga Ele, a gente não pode tocá-lo, a gente não pode ver a sua face. Enquanto isso, os deuses egípcios eram muito atraentes, irmãos. Eram deuses gigantescos, eram esculturas gigantes, e aquelas pessoas se apaixonaram. A verdade é essa, irmãos. Os hebreus se apaixonaram pelos deuses egípcios, e é por causa disso que veio a escravidão. E eu vou ler só mais uma passagem para você entender que realmente isso se concretiza. Isso era verdade. Foi o próprio Ezequiel, o profeta Ezequiel, que trouxe essa mesma revelação. Olha lá Ezequiel, capítulo 20, versículo 7 em diante. Preste muita atenção. Ele disse assim: E eu lhes disse, desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram os seus olhos, e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. E não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto seus olhos. E eles também não quiseram abandonar os ídolos do Egito. Por isso, eu disse que derramaria minha ira sobre eles, que lançaria minha indignação contra eles no Egito. Mas, por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse proclamado, fosse profanado aos olhos das nações entre as quais eles estavam, e à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Por isso, eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Irmãos, aqui o profeta Ezequiel está nos falando o seguinte:
Olha, aquelas pessoas se apaixonaram pelas imagens repugnantes. Eles, irmãos, foi muito atrativo tudo aquilo no Egito que eles viram. Eles nunca tinham visto nada parecido. Sabe, até hoje, quando você vai lá, eu já tive oportunidade, fui 2 vezes no Egito, é gigantesco tudo lá, irmãos. É gigantesco, é monumental. E os hebreus, então, caíram nessa tentação. Essa é a mensagem. Eu quero te falar uma coisa aqui agora. Se você vencer a idolatria, se você não tiver nenhum ídolo no seu coração, nenhuma pessoa, nenhuma coisa, nenhum bem material, nenhum sonho, às vezes, irmãos, o ídolo é o seu sonho. É o sonho de casar, é o sonho de ter um filho. Irmãos, nós devemos adorar somente a Deus. Se Deus quiser, Ele fará todas as coisas. Inclusive, eu creio que Deus é bom, Deus é misericordioso, e no Salmo 37 diz que, quando você se deleita na presença dEle, Ele concede os desejos do seu coração. Amém. Deus tem prazer em realizar os nossos sonhos, irmãos, mas nunca podemos colocar nossos sonhos no lugar de Deus. Sabe, irmãos, muitas pessoas não prosperam, não crescem na vida, ficam uma vida amarrada, porque ainda têm ídolos no seu coração. Supre esses ídolos, sabe? Dê a volta por cima. Não aceite que nada preencha o seu coração a não ser a presença de Deus. Quando você jejua, por exemplo, você está dizendo ao Senhor: Deus, Tu és mais importante que o pão que eu me alimento, que o meu alimento. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos tão focados nas coisas terrenas, e aí então nós passamos a adorar outros deuses, outros ídolos. E aí, então, Deus acaba se tornando apenas um complemento. Você passa a usar Deus para concretizar os seus sonhos. Entendeu? Você, em vez de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você começa a buscar todas as outras coisas, e no fim você busca o reino de Deus. Irmãos, isso tudo é idolatria. Nós precisamos pedir perdão a Deus, porque quando Deus enviou as pragas para o Egito, Deus não estava apenas humilhando o Faraó. Deus não estava apenas envergonhando o inimigo, mas Deus estava mostrando para o seu próprio povo, principalmente, irmãos, principalmente, Deus estava mostrando para os hebreus: olha, vocês têm que parar de adorar esses deuses, porque olha o que eu estou fazendo com eles. Oh, eles são pó, eles são nada. Vocês estão adorando aquilo que não pode responder suas orações. Vocês estão confiando em alguém que não pode preencher o vazio do seu coração. Amém. Irmãos, entendeu? Deus não estava apenas humilhando o Faraó e os egípcios, mas ele estava dando uma lição para aquele povo. Vocês precisam se santificar, vocês precisam adorar somente, para que eu seja o único Deus da vida de vocês. Amém. Entendeu essa mensagem? Irmãos, eu quero orar agora por vocês. Se você não é novo, se você é novo aqui no meu canal, eu peço para você se inscrever. Todo dia, eu quero trazer uma mensagem, uma palavra revelada ao seu coração. E eu peço que você clique aqui também no botão do gostei. Isso ajuda muito o YouTube a enviar para mais pessoas. Tá bom? Feche os seus olhos agora e vamos orar. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida deste homem e desta mulher que receberam essa palavra no coração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa começar uma nova história na vida deles. Pai, mas para isso, nós te pedimos perdão, Deus, pelos ídolos, pelos deuses falsos que estão no nosso coração. Quantas vezes, meu Pai, nós não abrimos mão do pecado? Quantas vezes nós deixamos que certos pecadinhos, pecados escondidos, aquilo vai tomando conta do nosso ser? Pai, e aquilo vai nos afastando da paz, da verdadeira paz que só Jesus pode dar. Ó Pai, me perdoe pela prostituição espiritual. Me perdoe. Senhor, nos perdoe. Deus, porque muitas vezes nós ficamos em cima do muro, e aí então Satanás vem para escravizar.
Satanás vem para castigar, e muitas vezes o Senhor permite, Pai, por amor a nós, para que, na esperança do sofrimento, a gente possa se lembrar de Ti. Assim como o filho pródigo, ele perdeu tudo, porque ele colocou dinheiro no seu coração. Ele queria a parte da herança. Ele queria o dinheiro acima de todas as coisas, acima até mesmo do relacionamento com o pai. E ele então sofreu amargamente. Mas foi preciso ele passar por tudo aquilo para ele reconhecer que na casa do pai já existe fartura de sobra. Tem comida de sobra. Tem alegria, abundância de alegria. Pai, eu estendo as minhas mãos agora. Eu te peço, tira a cegueira espiritual. Pai, quantas pessoas agora estão perdidas no mundo, estão perdidas dentro da igreja, porque elas não conhecem o amor, a graça, o poder do Senhor, e elas ficam buscando em outras coisas preencher o vazio do seu coração. Ó meu Deus, meu Pai, toca mesmo, Senhor, em cada vida, e traga de volta as ovelhas perdidas. E que o nosso coração seja um templo de adoração, um lugar onde o Senhor tem prazer em ficar. Em nome de Jesus. Pai, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, minha irmã, que Deus te abençoe muito. Espero que você tenha entendido a mensagem e eu peço que você agora compartilhe. Envie para o máximo de pessoas. Eu sei que essa semente vai cair em terra boa, em terra fértil. Amém. Deus a abençoe. Um grande abraço.